mesmo com o empate em 0-0 com o Atlético no último domingo, o Coritiba, e se manteve na liderança da Série B, com 57 pontos, está na frente de Chape, Criciúma, Remo e Novo Horizontino, todos com 54. No clássico Atletiba, o Coxa jogou com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo após a expulsão do lateral Bruno Melo. Mesmo assim, não levou o gol. Após a partida, o técnico Mozart discordou do treinador Odair Hellmann do Atlético, que disse que o CAP não venceu, porque o árbitro favoreceu o Coritiba. Você sempre fala em entrega, né? Que seu time sempre se entrega. Você, nessa graduação hoje, diria que foi o jogo de maior entrega do grupo nesse campeonato, por conta da situação, um jogador expulso com 25 do primeiro tempo, porque o técnico adversário disse que o empate só aconteceu porque o árbitro ajudou o Coritiba. Assim, é opinião, né? Minha opinião, cada um tem a sua, né? Não existe a verdade dele. Eu discordo, assim, particularmente eu discordo. Nós tivemos jogadores expulsos com 15 minutos, acho que um pouquinho mais, talvez. Então, mas foi um jogo truncado, assim. Eu acredito que nós tivemos um comportamento, assim, importante, mesmo com um jogador a menos, e inclusive pelo fato de não abdicar de jogar, né? É óbvio que nós marcamos um pouco mais baixo que normalmente a gente marca, pelo fato de ter um a menos e eles terem atacantes rápidos. Até a formação do Atlético era pensando em transitar lá para o nosso gol, né, com o Julimar e com o Viveiros. Então, acredito eu que tenha ficado nítido, né? Eles marcaram com 3 no meio, né, com o Patrick, com o Zapelli e com o Dudu, e aí deixaram o Julimar e Viveiros à frente, justamente para tentar explorar o contra-ataque em cima dos nossos 2 zagueiros, e nós tivemos assim um comportamento importante. Confesso que era uma das nossas preocupações, e o Michael Jaci, mais o lateral do lado oposto, quando nós estávamos 11 contra 11, tiveram um comportamento assim importante de não conceder esse contra-ataque. E aí, depois da expulsão, nós tivemos que baixar um pouco mais, mudar a estrutura para defender, e aí exaltar o que os jogadores fizeram, exaltar quem entrou, inclusive, no jogo, que todos entraram e deram uma contribuição importante. Eu acredito que quando o Rony foi para dentro, né, e aí nós tivemos até mais chances de profundidade, de enfrentamento. O Rony assim, é um menino, enfim, eu já citei eles várias vezes, mas ele nos deu profundidade. Tem uma jogada que talvez se não tivesse sido a falta, e a falta foi muito próxima da grande área, inclusive. Mas assim, quem iniciou, o Vini que entrou, enfim, o Carlos, o Zeca, enfim, os jogadores o próprio Kozer, que entrou no primeiro tempo, e não é fácil entrar num jogo como esse. Então, a equipe como um todo, e aí nós temos realmente um time com todas as letras maiúsculas e na acepção da palavra. Eu acredito muito nisso, de solidariedade, de entrega. Eles foram concentrados, se entregaram, o torcedor também nos apoiou, e isso fez com que nós buscássemos energia, e tem que correr sempre por um jogador a mais. Então, eu fico satisfeito com o nosso desempenho. Eu acho que, assim, quando você tem nesse nível, né, de competição, quando você joga pelo tempo que nós jogamos, nós tivemos uma experiência alguns meses atrás contra o Vila também, né, de ter jogado porém a diferença do Vila para o Atlético colocava mais jogadores na última linha, e aí, de consequência, dificulta um pouco mais a marcação, né? Mas como assim, o Machado, o Josué e Seba fechavam bem o jogo por dentro e duelavam do lado. Depois, com as trocas, nós continuamos fazendo bem. E aí, Michael, Jaci, Kozer, Alex, às vezes o Zeca aqui, conseguiram ter uma imposição grande nos cruzamentos, né? Então, foi com certeza uma dos jogos que nós mais nos entregamos. E aí, abrir esse parênteses para o jogador novamente. Acho que essa junção jogador-torcida fez com que nós conseguíssemos sustentar o resultado o tempo todo. Boa noite, Mozart. Boa noite. Queria abordar com você esses jogos que o Coritiba fica com um a menos, né? Você lembrou o jogo do Vila, teve o jogo contra o Remo aqui também, isso aqui com situações diferentes, né? Contra o Vila, se adiantou um pouquinho o Jaci para proteger a área, hoje jogou mais ali com uma linha de 3 atrás. Contra o Remo foi um time até... Você fez substituição para deixar o time ofensivo naquele jogo, mesmo com um homem a menos. Queria que você falasse sobre essas situações que o Coritiba não perdeu, né? Até venceu o jogo contra o Vila, do um homem a menos, especificamente da escolha de hoje ali para recompor. Então, assim, contra o Remo jogava diferente do Atlético, né? O fato de também não colocar tantos jogadores assim, nós marcamos praticamente com 7 contra o Remo e deixava 2 à frente. Hoje nós obrigatoriamente tivemos que marcar com 8.
Contra o Vila, nós começamos marcando de um jeito e depois o gol do Jaci nós voltamos para marcar com 8 também. E hoje, obrigatoriamente, nós tivemos que marcar com 8 pelo fato das infiltrações do Patrick, depois com as trocas no intervalo, com o Leozinho e com o Luiz aqui do lado, tentando pesar em cima do Rony, depois do Zeca. Né? Então, nós tivemos que predominantemente marcar com 8, né? Mas o comportamento foi exemplar assim, dos jogadores. Né? E nós, um fator importante que nós não abdicamos de jogar também. Tivemos as nossas chances, chegamos com um pouquinho diferente que normalmente a gente chega, com bola um pouquinho mais longa, aproveitando as bolas paradas, aproveitando os laterais, visto que o Alex tem um lateral longo, gerando profundidade com o Yuri, depois com o Rony. Eu acho que nós tivemos até mais profundidade com o Rony, pelo fato do Rony ser um ponta de origem, apesar de ele ser formado como meia, mas vem jogando como ponta, e aí ele solto por dentro criou bastante problemas para eles, né? Tivemos algumas jogadas de enfrentamento, a falta, inclusive. Então, assim, tivemos um comportamento realmente de time, como tem que ser. Os jogadores eles tiveram que dar sempre um 10% a mais para poder equilibrar o jogador a menos. E quem iniciou, quem entrou durante o jogo, teve um papel importante. E agora nós temos alguns dias de preparação e mais uma final no sábado. Nós vamos jogar contra o Volta Redonda, que foi um dos times que gerou bastante problema para nós marcarmos aqui. Eu tenho alguns flashes do jogo, que foi um jogo há mais de 4 meses atrás, mas foi um adversário difícil de marcar, então nós temos que nos preparar bem. Vamos jogar 4 horas da tarde lá, então é uma atmosfera diferente, então é importante a nossa preparação. Nós já vamos 2 dias antes justamente para poder realmente nos preparar para mais essa final. Mozart, boa noite. Boa noite. Logo que você perde o Bruno Melo, você opta pela entrada do Thiago Coser. Eu queria que você explicasse um pouco qual foi a tua ideia em fortalecer o sistema defensivo naquele momento. O fato de nós marcarmos com 5 e possibilitar a manutenção do Josué no campo. O Josué é um meia de origem, né? Então ele normalmente marca lado a lado com o Coutinho. Né? Então, para nós mantermos o Josué, que é o cara que clareia as jogadas, que tem o último passe, que tem a bola parada, e para possibilitar ele marcar lado a lado com o Machado e com o Seba, eu tinha que colocar um jogador a mais na nossa linha defensiva, para controlar as infiltrações, não só do Viveiros, mas do Patrick. Depois a expulsão começou a infiltrar por aquele lado, e aí o Alex e o Coser conseguiram controlar bem. Então, basicamente, é para preencher melhor o campo, manter o Josué no campo também, possibilitando a manutenção dele, porque senão, se eu fosse marcar em 2 linhas de o Josué ou de ponta ou lado a lado com o volante, impossibilitaria, por característica realmente. Então, é muito mais por causa disso. Já tinha feito isso contra o Vila e contra o Remo também. Só que hoje o adversário jogava um pouquinho diferente dessas 2 equipes, mas nós tivemos um comportamento importante. Vamos pegar o exemplo do Josué, que é um meia de origem, mas marcou lado a lado ali com o Machado, conseguiu contribuir também. Então, assim, eu saio satisfeito com o desempenho, nem tanto com o resultado, sendo sincero assim para vocês, porque mesmo com 1 a menos nós tivemos as nossas chances, apesar de não ser com o mesmo volume que normalmente a gente tem, mas nós tivemos as nossas chances, mas satisfeito com o desempenho. E agora nós temos mais uma final no sábado. Fique ligado, pois a qualquer momento eu volto com notícias do Coritiba. Aproveite para curtir e se inscrever no canal.